Estamos mais uma vez aqui para compartilhar da palavra de Deus com você, aqui na série Texto e Contexto. O tema que nós vamos analisar hoje nas Escrituras é a respeito da intercessão do Espírito. Eu não sei se você conhece, mas existe uma passagem bíblica em Romanos, capítulo 8, versículo 26, que é o texto que nós vamos analisar agora dentro do seu contexto, para entendermos a respeito da questão da intercessão do Espírito. Então vamos ver o que o texto diz. Romanos 8, verso 26, diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Então, muitas pessoas, elas, ao lerem esse texto isoladamente, fora do seu contexto, eles dizem que nós temos um intercessor, que é a terceira pessoa da Trindade, e uma das provas pelas quais ele pode ser considerado uma pessoa, assim como Jesus e assim como Deus são uma pessoa, é o fato de que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E alguns então, eles acreditam, eles explicam que se o Espírito ele geme, ele é uma pessoa. Se ele intercede, ele é uma pessoa. E assim eles concluem que existe uma terceira pessoa na Trindade chamada Deus Espírito Santo. Não é somente esse texto que é utilizado para declarar essa crença, mas existem outros. E durante a nossa série a gente tem analisado alguns e vamos continuar analisando alguns desses textos controversos, das Escrituras. Nós já dissemos e voltamos a repetir que a melhor maneira de estudar as Escrituras é comparando texto com texto. Você não pode estudar um verso apenas da Bíblia isoladamente e formar uma ideia isolada dentro daquele texto, que é o que muitos têm feito. Eles pegam um versículo, formam ali a interpretação daquele versículo, e eles pegam outro versículo para formarem a mesma interpretação naquele outro versículo. Eles não pegam um versículo para explicar outro. Eles explicam um versículo ali isoladamente e pegam o outro e explicam ali também isoladamente, e eles vão fazendo assim, fazendo apanhados de versículos explicados de forma isolada. E essa não é a melhor maneira de estudar as Escrituras. Nós temos que deixar com que ela mesma se explique. Então é isso que nós vamos fazer aqui. Se você tem dúvidas a respeito de um versículo, você precisa ler os versículos anteriores e os versículos posteriores, os imediatos ali, 2 ou 3 versículos antes e 2 ou 3 versículos depois. Se você mesmo assim não conseguir, leia o capítulo todo. Se você não conseguir, lendo o capítulo todo, leia o livro todo, para que você então não tome conclusões precipitadas a respeito de assuntos tão sérios como esse da divindade. Então vamos fazer o seguinte. Vamos voltar ao versículo. Diz assim: também um Espírito. Também por quê? Também aqui já dá uma explicação para nós que antes existe uma explicação que está ligada a este texto. Porque o texto é uma continuação, dizendo também. Então,
isso mostra para nós que nós precisamos ler aqui um pouco antes, para que nós saibamos do que está se tratando. Então vamos fazer o seguinte. Eu quero ler alguns versículos pontuais com você. Você pode ler todo o capítulo depois. Mas eu quero ler com você aqui alguns versículos pontuais para que você compreenda de quem está se falando aqui nesse texto. Vamos começar no versículo 1 do capítulo 8. Diz assim: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida... Olha, falou de espírito aqui. Um espírito que é um espírito da vida. Agora olha que interessante a conclusão. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Olha que interessante. Vou agora para o verso 9. Você pode ler todo o capítulo, eu volto a repetir. Nós estamos fazendo isso aqui só para ganhar tempo. Mas eu quero estimular, motivar você a que faça o seu próprio estudo. Esse vídeo não tem a finalidade de fazer com que você entenda da forma que eu estou entendendo e passando aqui através desse vídeo, não. Eu estou aqui apenas fazendo um vídeo para motivar você a estudar as Escrituras de forma pessoal e de forma abrangente, não isolada, tá certo? Então eu quero analisar alguns versos aqui pontuais nesse capítulo 8, que ao meu ver eles mostram realmente aqui quem é o Espírito, do qual está se falando no versículo 26. Então nós já lemos no versículo 2 que esse Espírito da vida, ele está em onde? Em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, tá certo? Então o Espírito da vida ele está na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus. Agora no versículo 9 nós vemos assim: Vós porém não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então note que aqui fala no Espírito de Deus e no Espírito de Cristo. Não fala no Espírito do Espírito Santo. Não somente aqui, mas em todas as Escrituras. Você pode ler a Bíblia de capa a capa e você nunca vai ouvir, ler ou encontrar alguma expressão mencionando o Espírito do Espírito Santo. Você vai encontrar falando do Espírito de Deus e do Espírito de Cristo. E no verso 2... nós vimos que o Espírito da vida está em Cristo Jesus e também no Pai, né? Não cita aqui no Pai, mas o próprio Jesus no Evangelho de João, ele diz que assim como o Pai tem a vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho que tivesse vida em si mesmo. Você pode encontrar isso lá no capítulo 5 do Evangelho de João. Mas continuando aqui, diz assim, ó: Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, que é Deus, o Pai de Jesus, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Olha que interessante, né? Então Jesus ele nos vivifica por meio do seu Espírito que habita em nós, que vai fazer com que nós vivamos não na carne, mas no Espírito. E aqui foi muito bem claro no versículo 9, dizendo que quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se Cristo não habita em sua vida por meio do seu Espírito, ou seja, espiritualmente, se Jesus não está habitando em você espiritualmente, se você não tem prazer na palavra de Cristo, se você não tem prazer em imitar o modelo de Cristo, em imitar o caráter de Cristo, em deixar com que a vida de Cristo viva em você, como o apóstolo Paulo disse, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Se você não tem prazer nessas coisas, se você é um cristão apenas de nome,
mas não procura imitar o modelo, que é o nosso Senhor Jesus, você não pertence a Cristo. É isso que as Escrituras dizem. Olha o verso 14, que interessante. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, muitas pessoas estão acreditando por aí que qualquer pessoa é filho de Deus. Mas não. Essa é uma ideia que é bem sutil, mas não é verdadeira. Todos somos criaturas de Deus, mas nem todos somos filhos. Deus, ele criou a todos nós, mas filhos, de acordo com esse texto e vários outros das Escrituras, são somente aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Se você é guiado pelo espírito maligno, se você é guiado pelo espírito da desobediência, pelo espírito que agora atua nos filhos da desobediência, como o apóstolo Paulo já mencionou, você não é filho de Deus. Você é um filho da desobediência, filho de Belial, filho das trevas e não filho da luz. Então aqui no verso 15, continuando, diz assim, ó, porque não recebestes o espírito de escravidão, no mesmo capítulo de Romanos 8, verso 15 agora, porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. Então tá vendo, amado, amada, que agora nos acompanha na série Texto e Contexto? Existe o espírito de escravidão e o espírito de adoção. Porque quando nós caímos em pecado, nós fomos vendidos a um espírito de escravidão, a escravidão do pecado. Mas quando Jesus nos libertou e nós passamos a andar em espírito e não na carne, então nós fomos libertos desse espírito de escravidão e passamos ao espírito de adoção, que é uma condição espiritual. Tá certo? Verso 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, qual é esse próprio Espírito? O Espírito que nós já mencionamos, do Pai e do Filho, de Deus e de Cristo. Que é a mente deles, que é a atuação espiritual deles em nossa vida. Espírito, amado, nada mais é do que isso, a atuação espiritual de Deus, através do seu poder e da sua presença. Então, o próprio Espírito do Pai ou do Filho, como menciona no versículo 9 do capítulo 8, ele testifica com o nosso espírito, com a nossa mente, com a nossa pessoa, que nós somos filhos de Deus. Então, quando aqui no capítulo 8, versículo 26 fala, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, aqui, amado, é o Espírito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui nada mais é do que o poder de Jesus, a presença de Jesus, que intercede por nós. Mas aí muitas pessoas nem assim elas aceitam, né? E aí continua lá na frente no versículo 34. Deixa eu ver aqui se é o versículo 34. Isso, é o 34 mesmo, que diz assim, ó: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então algumas pessoas pegam esse texto. Uma vez um rapaz falou isso comigo, ele tentando me explicar aqui que havia dois intercessores, ele leu o versículo 26 e leu aqui o 34, para falar que o Espírito Santo intercedia, mas Jesus também intercede. Só que olha aqui, amado, como é fácil você entender erroneamente, não que você
queira fazer isso deliberadamente. Não, tem algumas pessoas que são até sinceras, elas querem fazer a vontade de Deus, só que elas entendem de forma equivocada as Escrituras. E aí ele me disse que esse também aqui, com relação a Jesus interceder por nós, é um acréscimo, né, de intercessores. Mas aqui, amado, não é um acréscimo de intercessores. Aqui é um acréscimo de atividades de Jesus. Porque olha só o que o texto diz. É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Esse também é acúmulo de realizações, de acontecimentos, e não de intercessores. Esse também está dizendo, olha, Jesus, ele morreu por nós, mas ele não só morreu, ele também ressuscitou. Mas ele não só ressuscitou, ele também está sentado à direita de Deus, porque ele foi assunto ao céu. E ele também intercede por nós. É isso que está querendo dizer esse texto, amado. Então, querido, para fechar, eu quero ler aqui com você 1 Timóteo 2, verso 15, que diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Por mais que aquele texto lá ele venha dizendo intercessor e esse aqui venha dizendo mediador, eu quero explicar um pouco essa diferença. Qualquer um pode ser intercessor. Moisés intercedeu pelo povo para que Deus não o destruísse no deserto. Você pode interceder pelo seu irmão em oração, tanto que existe a chamada oração intercessória ou intercessora, como alguns costumam dizer. Você pode interceder por alguém em oração. Qualquer um pode interceder. Mas Cristo, além de ser o nosso intercessor junto ao Pai, Paulo, em 1 Timóteo 2,5, vem dizendo que existe somente um mediador entre Deus e nós, e os homens, que é Cristo Jesus, homem. E aqui, no Evangelho de João, capítulo 14 de João, versículo 6, vem dizendo assim: respondeu-lhes Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, amado, se você, meu amado, minha amada, que agora assiste esse vídeo, que foi preparado com todo carinho, não para tentar fazer a sua cabeça, destruir a sua fé, não, de forma nenhuma. Eu já falei, volto a repetir. Esse vídeo, ele foi gravado, ele foi preparado com todo carinho para você. Vim aqui num lugar muito alto, né? Aqui é uma das regiões mais altas que existe aqui na minha cidade, chamada o Morro do Monjolo, né? O Pico do Monjolo. É um local muito alto. Eu vim aqui com todo carinho para gravar esse vídeo, nesse cenário aí bonito aí atrás, ó, para você. Não para que você fique escandalizado, ou fique preocupado, ou fique achando até mesmo que eu sou um falso profeta, que eu estou querendo desvirtuar a sua fé. Não. Pelo contrário, eu digo que você não precisa acreditar em mim. Acredite na palavra de Deus. É só isso que eu peço a você, amado, minha amada, meu querido, minha querida. Acredite nas Escrituras. Peça a Deus sabedoria e estude as Escrituras por si mesmo. Não se deixe formar a sua opinião pelo que eu falei para você aqui nesse vídeo, ou pelo que você ouve em qualquer outro meio de comunicação, ou até mesmo na sua igreja. Aquilo que o seu pastor te fala, com a Bíblia aberta, é possível se confundir, se equivocar usando a própria palavra de Deus. Não que talvez a pessoa esteja mal intencionada, não. Talvez alguns até são mal intencionados.
Mas nem todos, muitos querem realmente compreender da forma correta, mas podem se equivocar. Mas eu te peço que você estude esse assunto com todo carinho, com todo cuidado, para que eu e você juntos venhamos a nos preparar, para que dentro em breve nós possamos habitar com o nosso Salvador, com o Pai, com os anjos e com todos os salvos por toda a eternidade. Que Deus te abençoe.